Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos aqui reunidos pelo coração com o propósito de refletir sobre o Evangelho de Jesus. Todas as quintas-feiras alguém às 20 horas vai acolher você pelo YouTube, em nome do Cetrelve, com um fraterno abraço. Sou a Margarete, trabalhadora desta casa, que é um pontinho de luz no espaço governado por Jesus. Por favor, se desejar, basta deixar seu remédio ou a água para, no decorrer do assunto, serem fluidificados pelos amigos espirituais, onde raios de amor em formas de bênçãos serão derramados pela sua melhora física e espiritual. E não se esqueça, se puder, passe a fazer evangelho no seu lar. Bom, eu devo avisar que no Cetrelve, nosso hospital espiritual, tudo se inicia com a retirada da senha de atendimento fraterno, gratuitas, porém limitadas, aos sábados a partir das 13h30. A casa oferece gratuitamente vários cursos, quinzenais, semanais, presenciais, online. Temos o NEP de Paulo Atarso, o livro Consolador, o curso de desenvolvimento mediúnico, em dias e horários variados, inclusive aos domingos, no 1º e 3º, em conexão com Miami. Muito legal. Somos parceiros de instituições sociais, como a Árvore da Esperança e da GAAN, Grupo Assistencial Alvorada Nova. Temos um doce cantinho, onde toda a renda é para o grupo da montagem dos enxovais de bebês. E se você tiver algum interesse, pode frequentar as nossas aulas de crochê. Fica aberto aí o convite, tá? Agradecemos aos frequentadores que lá nos deixam os cupons fiscais, sem o CPF, tampinhas plásticas, lacres de alumínio, cestas básicas e peças para enxovais de bebês. E ainda o que pelos Pix nos ajudam. Gratíssima por estes gestos de puro amor. Bom, e assim, recados dados, iniciaremos mais um estudo sobre um item do Evangelho. Fique o mais confortável possível, conforme diz Miramês, por João Nunes Maia, lá no livro Saúde. Faça o relax necessário, soltando seu corpo, dando ordens mentais à sua cabeça, ao seu ombro, os braços, as pernas. Cria uma aura de tranquilidade com essa música ao fundo. Se sinta à vontade. Se precisar, se quiser, se achar interessante, feche seus olhos. Pense em Jesus. Observe a sua respiração. Perceba o ar que entra, que sai. Inspire profundamente, expire muita gratidão. Mais relaxados, conectados, abra os seus olhos. E para dar início à nossa tarefa, eu vou fazer o Pai Nosso. Um Pai Nosso diferente, eu vou abaixar aqui um pouquinho mais o som, né, para não haver interferência. É um Pai Nosso que eu tenho, que eu anotei, do Emmanuel, tá? E ele é assim, ó. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos cair sobre os golpes da
tentação, da nossa própria inferioridade e livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ai, é muito lindo, né? Eu acho ele assim muito demais. E assim, com essa oração tão linda, vamos rogar os eflúvios de luz e o acolhimento de todas as nossas necessidades. Que a paz, Jesus, possa ser alcançada. Obrigada a Deus pela permissão desta tarefa, que o meu mentor me ajude a desenvolver esse tema. Que Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual da casa do Cetrelv, amigo dos humildes e dos enfermos, junto ao nosso querido e saudoso irmão Melo, que eles atuem em nossas mentes, em nossas células, sistema e organismo, nos fortalecendo. Sintonizados nessa vibração amorosa, vamos fazer a leitura de hoje. A reflexão de hoje é sobre o capítulo 20, tá? Trabalhadores da Última Hora. Eu vou utilizar esse livro aqui, tá? Que a tradução é do J. Herculano Pires, tá? Aqui. Poderia ser a tradução do Joaquim Carlos Travassos, poderia ser do Mateus, poderia ser do Guilhom Ribeiro, tá? Mas eu vou fazer do J. Herculano Pires, tá bom? Bom, vamos lá. O que trata o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora? Do que se trata? Quem lembra esse assunto? O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. É este o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Bom, o que será que significa trabalhadores da última hora? Aqueles que aceitam o convite para trabalhar na vinha. Mas de que vinha estamos falando? Como sabemos, alguns elementos, como na época de Jesus, eram essenciais àquela mesa. O trigo, o pão, o vinho. E se nós estudarmos os prolegômenos, né? O que é prolegômenos? É o texto introdutório do livro dos Espíritos, tá? Nós vamos encontrar bem no início, ó, isso aqui, ó, tá? Uma cepa da vinha que foi transmitida a Kardec pelos espíritos superiores. E no final de algumas páginas desse livro cita, né? Quais são os espíritos superiores que transmitiram para Kardec o que eu vou falar agora. Fala que a cepa é emblema do trabalho do Criador, que podem melhor representar o corpo e o espírito. Que o corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. Logo, quando mencionado a vinha, tá? Estamos lendo sobre o planeta Terra, todos nós. Trabalhar na vinha é trabalhar para o reino dos céus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16, tá? Os trabalhadores da última hora somos nós. Passamos do primitivismo e estamos em provas de expiação, caminhando para a regeneração. Aquele que trabalhou o dia inteiro é o povo judeu, povo eleito, chamado por Deus, primeiro, desde Abraão.
Agora, os da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os demais que precisavam de mais tempo para aprimorar sua moral. Os da última hora representam os pagãos, os que não seguiam aquela religiosidade, certo? E hoje, quem são os últimos operários? Somos nós. E sabemos que com Deus não há distinção. Teremos direito ao salário a qualquer tempo. Porque a qualquer tempo você pode trabalhar por Jesus. Portanto, somos nós os trabalhadores da última hora. Sentiu a responsabilidade? O homem que tendencia o espírito pelo trabalho. E sabemos que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Isso está anotado inclusive aqui, nesse mesmo texto, tá? E hoje o estudo é sobre o item 2 desse capítulo. Os últimos serão os primeiros. É uma instrução dos espíritos. O espírito é o Constantino, espírito protetor de Bordeaux. Deu essa mensagem para Allan Kardec em 1863. Quem vocês acham que foi Constantino? Por que você acha que Kardec escolheu a instrução desse espírito para colocar neste Evangelho segundo o Espiritismo? Porque foi uma pessoa diferenciada. Ele fez a reforma religiosa. Antes, os cristãos eram perseguidos no Império, todos nós sabemos disso, sendo crucificados ou mortos nas arenas. E esse Constantino foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. E isso já era o ano 313 depois de Cristo. Ele publicou o Édito de Milão. Era uma lei, tá, naquele momento. Essa lei determinou que o Império Romano toleraria o cristianismo, encerrando as perseguições aos cristãos. Olha que coisa mais linda! Assim como saiu a lei do cinto de segurança, pare no farol vermelho, só passe no verde, vamos parar de fumar em ambiente interno. Assim, saiu uma lei. Esse Constantino determinou isso. Gente, vamos tolerar o cristianismo. Para de perseguir os cristãos, né? E assim, Constantino foi assim escolhido pelo Kardec para esta instrução. Agora, qual seria o verdadeiro significado? Os últimos serão os primeiros. Eu vou ler o texto para a gente poder analisar e saber, tá bom? O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Naquela época era assim, né? O senhor saía, né, para empregar as pessoas, muito diferente de hoje. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamava ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Situação que acontece tão atualmente, né? Muita gente quer trabalhar e não consegue, tá difícil, né? Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenho paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Quem me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Imagina, todos nós, né, arrumamos emprego, não sabemos nem quem é o nosso patrão, né? Nós nos adaptamos às situações. Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberiam o salário do trabalho
mas o da preguiça. Isso porque no texto lá original fala que os últimos queriam receber, que os primeiros queriam receber iguais aos últimos que chegaram depois. Mas vocês vão entender essa história. Quer dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas do trabalho para cometer estrepolias, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue dos seus semelhantes, imagina, né? Assassinado pessoas, fazendo coisas ruins, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, olha só, né? Os taus, sei lá, que aplicam 7-1, né? Tantas pessoas que fazem tantas maldades. Quer dizer que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignomínias da humanidade. O que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia, para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa, e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, porque o Senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçaste o seu tempo, esqueceste o que havia aprendido, não sabe mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, o quanto te sentire bem disposto. Vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. E lá no finalzinho da primeira parte está falando assim: assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos. Gente, isso é um enigma. Caramba! Meu Deus do céu! Bom, agora vamos às reflexões. Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram diversas etapas do progresso, continuados através dos séculos, pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os últimos trabalhadores. Quem são? Pessoal, somos nós os espíritas. Certo? Essa lição trata-se do final do ciclo planetário. Ainda mais agora que sabemos o que é a terceira revelação, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Por isso o salário, a recompensa do trabalho e da caminhada ser o mesmo. Quem acolheu o anúncio do reino acaba recebendo primeiro o seu pagamento em servir na seara de Jesus. Que momento fizemos a opção por ser de Cristo? Em que momento cada um de nós decidiu isso? Jesus te convida todo dia para trabalhar na sua vinha. O que importa é trabalhar. Não importa quando você vai começar. É a oportunidade da sua reencarnação. Você vai continuar reencarnando e não vai aprender? Esse belo dogma eterniza e precisa a filiação espiritual. E nós? Queremos ser os primeiros que reivindicam mais direitos, dinheiro e salário que aqueles que estão chegando? Ou estamos satisfeitos com o nosso salário, que recebemos após o trabalho de nossa caminhada? Que é o quê? Aprender sobre a lição do Evangelho de Jesus. Nós devemos compreender que cada um de nós está em um momento. Se você já compreende que cada um está em um momento da espiritualidade, seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. Quem chegou primeiro precisava de mais moral e precisava de mais tempo para se aprimorar.
Se você pegar a questão 167 do Livro dos Espíritos e analisar qual o objetivo da reencarnação, para nos aprimorarmos, só nós? Para entender mais profundamente, leia também o capítulo 4 do item 25 do Evangelho. Só para nós nos aprimorarmos? Não. Ajudarmos a humanidade, não só nós. Temos que ajudar o nosso próximo. Senão, o que e onde estaria a justiça de Deus? E se você quiser também, dá uma lidinha na questão 1018 do Livro dos Espíritos. A transformação da humanidade foi predita. Foram longos séculos e séculos de trevas e decepções. Imagina, Constantino abaixou a lei, determinou o Edito lá de Milão em 313. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ficado todo aquele tempo falando, né? Então são séculos e séculos de trevas e decepções. Se você também quiser, dá uma lidinha no livrinho lindinho, bonitinho, que chama Pão Nosso. Esse aqui, ó. Eu estou estudando ele num curso lá do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, né? No capítulo 29 fala a vinha. O que você acha que é a vinha? É a terra que é a vinha de Jesus. E lá, aqui está dizendo, tá? Que ele trabalha desde a aurora dos séculos. E aí, assistimos a transformação das criaturas. Não é o número de horas que conta, e sim a qualidade das horas, tá? Nesse item aqui que nós estamos lendo, no capítulo 20, se você ler o item 4 deste capítulo, Erasto diz: verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. E de pregai a palavra divina. É necessário regar com vosso suor o terreno em que deveis semear. E Jesus, aqui no final do item 2, diz, acabei de ler, olha só: vem procurar-me, e te franquearei minhas terras, onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Mas para ter esse contato com Jesus, você tem que ser já um espírito que estudou bastante, que sabe fazer as coisas, certo? Bom, gente, é um texto complexo, é um texto bonito, mas eu acho que é um texto claro das oportunidades que Jesus nos dá. Eu espero ter conseguido explicar e me fazer entender como cita aqui no Evangelho. Há quantos e quantos séculos o Senhor chama cada um de nós para a sua vinha, sem que aceitássemos o convite. Eis agora chegado o momento de receber nosso salário. Empregai bem esta hora que vos resta, que nos resta, até a mim, claro. Nossa existência é um momento breve na imensidade dos tempos. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, na via do Senhor, pela humanidade, com desinteresse, e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Se você também pegar no finalzinho do Pão Nosso, esse livro aqui, lá no item 60, fala assim: ninguém concede a responsabilidade, espera um pouquinho, ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a uma simples criança. Deus sabe o que está fazendo. Hoje nós revivemos para acabar a obra que havíamos começado. Por isso, reencarnamos. Tá certo?
Bom, eu tô quase terminando e como eu gosto de exemplificar cada assunto que eu estudo para a explanação, eu vou contar uma historinha do Chico que eu peguei lá no livro Lindos Casos de Ramiro Gama, tá? É o conto número 30, chama A Segurança do Trabalho. Por que eu tô falando sobre isso? Porque nós estamos falando do trabalho na vinha de Jesus. Vocês sabem, né, que o Chico tinha como mentor espiritual o Emmanuel. E Chico iniciava direitinho, no horário certinho, bonitinho, lá no seu centro espírita em Luiz Gonzaga, às 8 da noite, e terminava às 22 horas. E durante muito tempo ele ficou lá sozinho, não aparecia ninguém. Ele mesmo fazia prece, orava, lia as páginas do Evangelho, explicava, comentava em voz alta para os desencarnados ouvirem, né? Então as pessoas da família dele, alguns indagavam: gente, o Chico fala sozinho. Aí ele explicava: gente, eu não falo sozinho. Há muitos espíritos frequentando essa casa, que chegam aqui desconsolados e tristes. E Emmanuel afirma que a obra de evangelização é necessária a todos nós. O evangelho no lar, por exemplo, né, gente? É assim, não é verdade? Tá? Então, nós não podemos parar, ele sempre dizia isso, tá certo? E uma vez, chegou uma senhora lá, ele começou a conversar e a irmã dele não viu a pessoa. E ficou falando: meu Deus, o Chico tá falando sozinho, que isso? Né? Ele falou, e ela ouviu ele falando com ela, né? Tenhamos fé em Jesus, minha irmã, não se desespere, com a paciência alcançaremos a paz, sem calma tudo piora, com o tempo a senhora verá que tudo muda. Bom, a irmã dele foi e conversou com os irmãos, né? Chico tá falando em voz alta. Chico, você tá conversando com quem? Ele falou: tô conversando com a dona Chiquinha de Paula. Que história é essa, Chico? Dona Chiquinha já morreu, ó. Você é que pensa, ele respondeu. Ela tá muito viva. A irmã comunicou todos os casos aos familiares, né? Alguns irmãos que já sabiam do que se tratava aconselharam ela a ficar quieta, senão de repente iam ter que medicá-lo, socorrê-lo, né? E o Chico era uma pessoa muito amiga e muito útil. Então ficou estabelecido para a família que enquanto o Chico estivesse firme no serviço, ninguém cogitaria de considerá-lo um alienado mental. Tá vendo, gente? É assim que são as coisas, né? Desse modo, o Chico costumava dizer que o trabalho de cada dia, com a bênção de Deus, tem sido para ele a sua melhor segurança, fazer o bem. E nós, vamos desistir ou vamos trabalhar? Pense, até Chico passou por situações embaraçosas. Somos tarefeiros de Jesus? Temos disciplina? Boa vontade? Qual o salário que merecemos? Né? O do trabalho ou da preguiça? Onde quer que esteja, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Fica aí a dica, tá bom? Eu espero que os comentários aqui realizados nos ajudem a entender que muitas reencarnações já tivemos realizadas. Vamos continuar reencarnando em provas e expiações ou iremos ao mundo de regeneração? Estudamos? Temos tido um aprendizado consciente? Vamos nos unir e praticar quais cruzadas? Aquelas militares, religiosas, marcadas pelo feudalismo, pelas inquisições que aconteceram na Idade Média? Ou vamos fazer a cruzada do amor, praticando a caridade? Verificou? Verifica aí. Você tem doado amor, amparo? Tem, assim, tempo para a prática da paciência? Para dar um sorriso? Para fazer um curso no CETRELV? Reserve esse pequeno momento para dar uma estudadinha no Evangelho segundo o Espiritismo? Qual a causa você tem abraçado? Você tem tempo para fazer o sapatinho de bebê? Fica aí uma faísca no seu coração, tá bom? Jesus te chama para trabalhar na vinha dele.
Antes de terminar, eu vou falar um pequeno trecho do poema do livrinho da Alta de Souza, que é a nossa mentora. Hoje eu vou falar do aprendizado consciente, que está lá na página 27. Espera só um pouquinho. Olha só. Não te julgue onipotente, pois vieste ao mundo aprender lições que farão empreender a jornada do ser transcendente. Agora, de fato, concluindo, solicitamos aos amigos espirituais a fluidificação das águas, tá bom? Dos remédios, talvez, que alguém colocou, né? E pedimos as bênçãos de Deus para as suas intenções. Com a água fluidificada, tome os remédios que o médico tenha te indicado. E aí você vai se sentir mais fortalecido. Assim, pedimos aos benfeitores que derrame o orvalho do plano espiritual, divino, esse orvalho, magnetizando cada líquido com raios de amor, de paz, com fluidos curativos, calmantes, energizantes e outros que nós precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Aquele que beber desta água, em nome de Jesus, receba por esta melodia as ondas de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o seu dia a dia. Em gratidão por esse momento, Jesus, pedimos, por favor, abençoa nossas famílias, nossos familiares, aqueles que ainda estão em provas educativas pelas expiações. Abençoa todas as casas de caridade, os trabalhadores, os assistidos e estudantes do CETRELB. Abençoa, Jesus, as crianças desamparadas, sofredoras, solitárias, os órfãos, as grávidas, os idosos, os encarcerados. Abençoa quem está acamado. Revigora, Jesus, as pessoas em depressão, em radioterapia, em quimioterapia. Abençoa, Jesus, e dê força aos orfanatos, ao GAAN, aos voluntários. E como diria São Francisco, abençoa os animais abandonados e todos os outros animaizinhos de estimação. Abençoa nosso planeta e todos os dirigentes de nações para que cultive a paz. E finalmente, Jesus, uma bênção sobre nós. Nos abençoa com saúde, com paz, discernimento e nos coloque nas palmas de suas mãos, Jesus. E como diz o Marco Maiuri lá no Núcleo Espírita Meditação e Caridade, lembre-se, meu amigo, por trás de cada aflição existe um recado que Deus quer nos dar ao coração, seja qual for a sua aflição. Claro, ela é momentânea. Observe qual o recado que Deus quer lhe dar ao coração. Tá certo? Estimo as melhoras de todos, agradeço por esse momento. Como diz Emmanuel, Deus não cria duplicatas, só cria originais. E você está na sua melhor versão. Aproveite. Agradeço a você, a uma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estarmos juntos até agora. E que para esse conteúdo chegue ao maior número de corações, por favor, dê um joinha e ajude-nos a ajudar mais pessoas. Continuem a se cuidar. Até breve, se Deus nos permitir.
e uma saudação franciscana de paz e bem para todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até uma próxima, se Deus quiser.